Você já se pegou frustrado ao final de um período em que você anotou tudo o que aconteceu no seu negócio e os números não baterem? E aí você tenta de novo e tenta de novo até o ponto de desanimar e deixar para lá? Então, nesse vídeo, eu vou explicar sobre o conceito do regime de caixa e regime de competência. Meu nome é Alexandre Moraes e bem-vindos a H4 Money. Aí você foi anotando ali dia a dia, semana a semana, e tem lá nos seus números 50 mil reais de venda. E de outro lado, você também anotou tudo que você pagou, né? E somando tudo, 30 mil. Então, teoricamente, a tua empresa teve 20 mil de lucro, correto? Infelizmente não. As coisas não funcionam exatamente assim. O fato desse 20 mil ter sobrado ali não significa necessariamente que a sua empresa está tendo lucro, né? Até porque, imagina que dá ali os 20 mil e mesmo assim você fica com dificuldade de pagar as contas. O que está acontecendo? Imagina que você tem uma amiga estrangeira que gosta de futebol como você e você a convida para ir ao Maracanã assistir Brasil e Argentina. O que vai acontecer? Ao chegar ao estádio, você vai para um canto, né, para um lado do estádio, e ela vai para o outro. E ali vocês assistem o jogo, né, e vamos dizer que foi 1-1. O que vocês vão comentar ao final do jogo? Fora as impressões que cada um teve, né, quem teve melhor, quem teve pior, a sua visão do jogo vai ser feita de um lado. Imagina que você sentou do lado esquerdo e ela do lado direito. Então, na sua visão, os gols aconteceram de um determinado lado. Na visão dela, os gols aconteceram de um outro ângulo. Imagina que vocês têm um terceiro amigo que não gosta de futebol, acompanha vocês ao estádio e ele apenas gosta do trabalho do árbitro, por exemplo. Então ele não vai nem olhar para o 1-1, ele vai ficar preocupando se o árbitro andou para um lado, andou para o outro, se ele interferiu. Porque se o jogo é o mesmo, se os jogadores são os mesmos, se o placar é o mesmo, as visões são tão diferentes. Essa é a ideia do regime de caixa e do regime de competência. Apesar da gente estar tratando do mesmo assunto, que são as suas vendas, é o dinheiro que entra, é a mercadoria que você paga, que você tem que repor, o ambiente é o mesmo. Regime de caixa. Regime de caixa é você olhar para a sua operação e anotar tudo que entra e sai do teu caixa. Ou seja, não importa quanto você vendeu. Você quer anotar se está entrando 10 reais, se está saindo 5, se está entrando 200 mil, se está saindo 100 mil. E você está ali dia a dia, olhando para todas as suas contas bancárias e anotando exatamente tudo que entra, tudo que sai. Regime de competência, você já não mais se preocupa com as entradas e saídas, com a movimentação de dinheiro. Você já está olhando para suas vendas. Então você está anotando ali naquele dia quanto você vendeu, qual é o custo da mercadoria caso você tenha que repor. Se você trabalha com serviço, você tem que anotar ali o homem-hora daquela determinada atividade. Se você é uma indústria, você tem a ficha técnica dos seus produtos. Ou seja, independente se você está repondo mercadoria, se você está pagando uma determinada conta, você quer entender qual é o seu custo de operação. Então essa é a diferença básica entre regime de caixa e regime de competência. E aí você se pergunta, e qual é o melhor? Não tem melhor, porque cada um segue a um propósito. O regime de caixa, você está buscando ali informações de caixa. Você quer saber se a tua empresa tem capital de giro, você quer entender qual é o melhor momento para você investir, você quer entender se você der uma determinada condição de venda para o seu cliente, se você parcelar em X vezes, se você vai ter dinheiro em caixa para bancar aquilo. Então, o regime de caixa, ele olha para a movimentação de dinheiro, para aquela nossa famosa ferramenta e muito importante no planejamento, que é o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é feito pelo regime de caixa. Já se você quiser analisar resultado, saber se a tua empresa está lucrativa, se ela é uma boa empresa, se está indo bem, se está indo mal, do ponto de vista do resultado, você olha para o regime de competência. Então, é do regime de competência que a gente também tira uma outra ferramenta muito importante, um relatório, que é o DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício. Cada um segue a um propósito. Por um lado, você vai entender a tua movimentação de dinheiro, regime de caixa, e do outro você vai entender se a tua empresa está tendo lucro ou prejuízo, regime de competência. Se a gente voltar com aquele exemplo inicial do vídeo, imagina que você anotou lá que você fez uma venda de 50 e que você gastou 30. Consegue perceber aqui onde está o problema? Quando você anota venda, você está olhando para a sua competência. Quando você anota tudo que você gastou ao longo de um mês, você está olhando para o seu caixa. Tudo que você está saindo para honrar os seus compromissos.
mesmo que aquela conta não se refira àquele mês. Então os números nunca vão bater, porque uma coisa é venda, né, e a gente sabe que você pode vender 50, mas não necessariamente você vai receber 50. Você tem o comissionamento do cartão, você tem às vezes um cheque que volta, então existem N coisas, inadimplência, você pode estar vendendo ali no crédito e não receber tudo. Então o fato de você vender não é sinônimo de receber. Da mesma forma, quando você está pagando ali um fornecedor, 20 mil de fornecedor, não significa que você está pagando exatamente para repor o que você vendeu naquele mês. Você pode estar fazendo estoque, ou você pode naquele mês estar queimando o estoque, ou seja, eu comprei menos do que eu vendi. Se você tiver que optar por um dos dois de início, a minha sugestão é que você comece pelo caixa. Por quê? Porque o regime de competência ele vai exigir uma série de parâmetros, uma certa maturidade do seu negócio. Por quê? A parte das entradas da receita é fácil, né? Por competência, é só anotar as vendas. Mas a parte da saída, então vamos pegar quem é de comércio. Você tem que ter um sistema cadastrado, o preço de custo de tudo que você vende. Preço de custo, preço de venda. Ao final do mês, você vai puxar dali o quê? O teu CMV. E é com esse CMV que você vai fazer o teu regime de competência. Se você é um prestador de serviço, o trabalho já é um pouco mais complexo, porque fora, se você usar insumo, você também tem que fazer essas anotações, um insumo que você consome para prestar o teu serviço, mas você também tem que ver o homem-hora do que você está prestando, dependendo da atividade, você utiliza uma hora mais cara, uma hora mais barata, às vezes você tem que terceirizar. Então, se você não tiver com tudo isso muito bem anotado, muito bem amarrado, você também não sabe qual é o gasto que você tem para prestar o seu serviço ao longo de um mês. E se você for indústria, o que você gasta de insumo, o que você gasta de pessoas, se você utiliza maquinário no processo. Então, é um trabalho mais complexo. Agora, é lógico, é muito importante que você tenha isso para você puxar os seus resultados e entender. Agora, de início, o regime de caixa ele é mais simples, porque ele é basicamente, você vai anotar tudo que entra e sai, né, vai organizar ali por plano de contas e já vai conseguir, pelo menos no curto prazo, entender se a sua empresa tem caixa, tem dinheiro para operar, independentemente do lucro. A grande questão no regime de caixa é você também fazer todas as anotações em cima de um outro conceito, que é a conciliação bancária. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e muito obrigado.